Com muita alegria que nós recebemos a todos nesta manhã para este culto de adoração ao nosso Deus e nosso culto de aniversário da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que completa hoje 113 anos de organização. Quero dar para você algumas informações importantes para a sua orientação e compreensão deste culto. Hoje nós teremos um culto um pouco diferente daquilo que nós temos todos os domingos no que diz respeito à liturgia. Peço a sua atenção de modo especial para o seguinte: esse culto será um culto com ênfase histórica, um culto histórico. Eu estava pensando em dizer para vocês que seria uma imersão na história, mas talvez seja uma aspersão histórica, né? Nós vamos passar por alguns pontos da história e muito rapidamente. Então, esteja atento a isso. Segundo ponto importante, os hinos escolhidos hoje são hinos cantados no 31 de julho, com exceção de um, que é o hino Juntos, que é um hino mais recente que será cantado. Os demais hinos que foram cantados na organização da nossa igreja estão sendo cantados também nesse culto, serão cantados neste culto. Então, esteja atento para isso. Nós também teremos neste culto mensagens das nossas congregações. São 3 congregações hoje com as quais nós colaboramos e nós teremos algumas imagens, alguns vídeos dessas congregações, sempre fazendo essa ligação com o passado missionário da nossa igreja e com o presente e o futuro missionário. E uma coisa importantíssima também para a sua orientação: você não deve esperar pelo momento do sermão, mas não significa que não haverá mensagem. A mensagem está distribuída ao longo de todo o culto. Então, com essas informações, com esses detalhes que eu passei para você, vamos adorar a Deus com alegria, vamos render graças a Deus por aquilo que Ele tem feito na vida da nossa denominação, da nossa igreja, e por aquilo que Ele continuará fazendo por meio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Decisão: Cristo, meu Salvador. O 31 de julho, data em que celebramos hoje os 113 anos de organização da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, 31 de julho é a história de uma decisão por Cristo. No centro desta decisão, na verdade, no centro da conclamação a uma decisão por Cristo, estava uma pessoa, reverendo Eduardo Carlos Pereira. Mas quem era Eduardo Carlos Pereira? Eduardo Carlos Pereira nasceu em Caldas, Minas Gerais, nasceu em 1855, isso mesmo, você não ouviu errado, 1855. O primeiro contato dele com o Evangelho foi com o reverendo Blackford, primeiro pastor desta igreja, missionário norte-americano. Mas foi o reverendo George Chamberlain quem deu seguimento na evangelização do reverendo Eduardo Carlos Pereira. E depois de contatos, conversas, num certo momento, numa ata de 1874, mais precisamente no mês de novembro de 1874, o reverendo Chamberlain pediu que a igreja orasse por um moço que estava frequentando os cultos. Era um moço muito dedicado, um moço muito responsável e que mostrava um interesse pelo Evangelho. Esse moço era Eduardo Carlos Pereira. A igreja começou a orar por ele em novembro de 1874 e em 7 de março de 1875, com 19 anos, ele fez a sua pública profissão de fé, foi batizado, tendo selado a sua decisão por Cristo, tendo iniciado a sua vida cristã, o seu testemunho público de fé cristã. Mas eu disse que ele nasceu em Caldas, Minas Gerais, e talvez você se pergunte o que é que ele estava fazendo aqui em São Paulo. O reverendo Eduardo veio para São Paulo, então, ainda Eduardo, o jovem, o moço, veio para São Paulo em busca de um sonho, como muitos dos que aqui estão. Ele veio para São Paulo com o propósito de estudar Direito na Faculdade do Largo de São Francisco. Ele já era um professor de português, um professor brilhante, ainda muito jovem, mas Deus tinha outros planos para a vida dele.
Ele, após a sua conversão, foi chamado ao ministério pastoral, começou a estudar sob a orientação do reverendo Chamberlain, estudou teologia por 4 anos e veio a ser ordenado pastor da nossa igreja. Esse era o plano que Deus tinha para a vida dele. Depois eu vou falar um pouco das igrejas nas quais ele foi pastor e por onde ele passou. Mas talvez a pergunta que você tenha nesse momento é a seguinte: o que é que tudo isso tem a ver com o 31 de julho? O que é que essa história tem a ver com a data que nós estamos comemorando? Eu disse para você que o reverendo Eduardo professou a sua fé, foi batizado em 1875. A organização da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil se deu em 1903, portanto, passaram-se 28 anos entre o batismo do reverendo Eduardo, a sua decisão por Cristo e a organização da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Mas é possível dizer com toda certeza que nestes 28 anos, a comunhão, a intimidade, a amizade, o amor por Cristo só aumentaram na vida do reverendo Eduardo. E como nós sabemos disso? Uma questão começara alguns anos antes de 1903 a ser debatida. A questão era a seguinte: pode um cristão ser maçom? Pode um pastor ser maçom? Pode um presbítero ser maçom? E esse debate era travado dentro da igreja, havia opiniões diferentes. O reverendo Eduardo começou a estudar o assunto. Examinou os documentos disponíveis, documentos da maçonaria que eram públicos, acompanhava o debate que também era público, estava no jornal O Estado de São Paulo, na época. Também conversou com cristãos que pertenciam à maçonaria, e depois de examinar o assunto com calma, com cuidado, o reverendo Eduardo declarou que a maçonaria era incompatível com a fé cristã. Não era possível ser maçom e ser cristão. Não era desejável isso. Esta foi a conclusão a qual o reverendo Eduardo chegou. Veja o seguinte: ele não estava dizendo que a maçonaria não tinha direito de existir enquanto associação, enquanto instituição. O que ele estava dizendo era que o cristão não deveria pertencer a uma associação como a maçonaria. E não deveria pertencer pela seguinte razão: ele via na maçonaria um menosprezo da pessoa de Jesus. E destacava os seguintes fatos. Ele dizia que na maçonaria o nome de Jesus não deveria ser mencionado nas orações. Jesus não era considerado Deus. A salvação não era pela graça revelada em Jesus, mas pelas obras. Nós temos na tela o livro do reverendo Eduardo Carlos Pereira, que reúne as suas conclusões. Essa é a 3ª edição, publicada em 1945, A Maçonaria e a Igreja Cristã, onde todas essas ideias estão expostas com muito cuidado, com muito zelo, e sempre com o objetivo de exaltar a pessoa de Jesus. O que eu gostaria que você retivesse é o seguinte: o reverendo Eduardo Carlos Pereira não havia se insurgido contra o direito de existência da maçonaria. A sua questão era o pertencimento de alguém que professara a fé em Jesus Cristo. O sínodo reuniu-se em 1903, examinou a proposta do reverendo Eduardo para que os maçons se desligassem da maçonaria, fazendo a sua opção pelo Evangelho de Cristo. Porém, o sínodo deu a seguinte declaração: a maçonaria não é incompatível com a fé cristã, um cristão tem o direito de ser maçom se o quiser, e o debate deveria ser encerrado ali, ou seja, esse assunto não deveria ser continuado no seio da igreja. A Confissão de Fé de Westminster, documento maior da nossa igreja, a certa altura, declara que os sínodos podem errar, que os sínodos são humanos, os concílios são humanos e eles podem errar. Nós, presbiterianos independentes, acreditamos que o sínodo errou em 1903 ao não apoiar a proposta do reverendo Eduardo Carlos Pereira. Mas o que eu quero destacar para você é o seguinte: não era um debate a respeito da maçonaria somente. O que estava em questão era a primazia de Cristo. O
reverendo Eduardo Carlos Pereira levantava a seguinte questão: pode um cristão ser mais leal a uma outra instituição do que a Cristo? Pode um cristão assumir qualquer tipo de reserva diante da sua profissão de fé e da sua declaração de pertencimento a Jesus? Pode um cristão colocar qualquer outro compromisso acima do seu compromisso com Jesus? E a escolha dele, que ele chamou de o seu batismo na aflição, foi a escolha por Jesus. Daí o lema, pela coroa real do Salvador, que foi sustentado por ele e pelos demais pastores, a respeito dos quais nós ouviremos, pastores e presbíteros. Cristo em primeiro lugar, Cristo acima de tudo e Cristo acima de todos. Nós vimos a informação histórica de como, naquele momento de 1903, a primazia de Cristo foi estabelecida. Mas nós devemos nos perguntar, e hoje, o que é que concorre com o lugar de Cristo na nossa vida? Muitas vezes a opção política rouba o lugar de Cristo, outras vezes o apego aos bens materiais, outras vezes o apego a pessoas, à família. E a mensagem bíblica que foi exaltada em 1903 é: nada deve concorrer com a pessoa de Cristo na nossa vida. Cristo em primeiro lugar, sempre. A Comunidade Jardim Paulista é um projeto de plantação de igrejas na cidade de São Paulo. Ela está localizada na região do Jardim Paulista, próximo da Avenida Paulista, um local onde nós temos percebido um grande desafio de ser igreja, de apresentar o Evangelho de forma criativa, relevante e simples, a fim de que pessoas sejam transformadas por Cristo, na esperança, na fé e no amor. Os cultos acontecem numa sala de hotel. Hoje, a Comunidade Jardim Paulista se reúne no Hotel Renascense, que fica na Alameda Santos, número 2233, esquina com a rua Doc Lobo. Todos se reúnem ali para cultuar a Deus e participar da série de mensagens preparadas especificamente para encorajar e auxiliar as pessoas a viverem na cultura urbana dos dias atuais. E hoje a Comunidade Jardim Paulista está dedicando bastante tempo e atenção para formar pessoas, discípulos, num programa que nós temos dado o nome de Gênese, Conecte, Mature, Lidere, um programa de aproximadamente 2 anos, para que cada pessoa então tenha condições de crescer na fé, de crescer na sua experiência com Deus e ter condições de começar a ensinar outros na fé. A ideia é de que todos nós da Comunidade Jardim Paulista sejam discípulos que fazem discípulos. E nós temos o interesse de que vocês, a primeira igreja, continue a ser parceira nossa nesse projeto que vem do coração de Deus para a nossa cidade de São Paulo, mas que nós também não queremos que pare na cidade de São Paulo, mas que vá para outros cantos, que ajude outras pessoas a serem de fato restauradas por Cristo, no amor, na esperança e na fé. Obrigado por tudo que a primeira igreja tem feito, por esse trabalho. Nós somos gratos a Deus por essa igreja mãe. Deus abençoe vocês todos.
Conexão, Cristo, meu amigo. O 31 de julho e a história de conexão entre irmãos e amigos. Na noite do 31 de julho de 1903, 7 pastores mais 11 presbíteros foram a pé em direção à primeira igreja presbiteriana de São Paulo, naquela época situada na rua 24 de Maio. Breves discursos ali eram feitos, todos intercalados pelo lema "Pela coroa real do Salvador". Eram 7 pastores, e eu vou passar algumas informações sobre cada um desses pastores. Enquanto eu falo, será projetado um retrato pintado de cada um desses pastores. E nós vamos começar falando do reverendo Eduardo Carlos Pereira. Eduardo Carlos Pereira, ele foi pastor da primeira igreja presbiteriana de São Paulo por 35 anos. Ele foi também um grande escritor, um gramático conceituado, e em 1900, no 31 de julho, ele era o pastor com mais idade. Ele tinha 48 anos. Ele faleceu com 67 anos. O segundo pastor é o reverendo Caetano Nogueira Júnior, natural de Pouso Alegre, Minas Gerais. O reverendo Caetano foi ordenado ao Sagrado Ministério em 1886. Ele tinha 47 anos em 1903, o segundo pastor com mais idade entre os 7 pastores. Foi pastor de igrejas rurais, no sul de Minas, e era um incansável missionário. E justamente por isso, ele teve o dia do seu aniversário, o dia 28 de fevereiro, como oficializado o Dia Nacional de Missões da IPI do Brasil. Faleceu aos 53 anos. O próximo é o reverendo Bento Dias Ferraz de Arruda. Ele era natural de Araraquara, São Paulo, foi ordenado em 1891, era também professor e jornalista. Ele auxiliou a Igreja Independente nas missões pelo norte e pelo sul do país. Foi fundador da Igreja Presbiteriana Conservadora e em 1903 ele tinha 38 anos. Faleceu com 78 anos. O próximo é o reverendo Alfredo Borges Teixeira, natural de Borda da Mata, Minas Gerais. Foi ordenado em 1900 e tinha 30 anos em 1903. Foi pastor de muitas igrejas em Minas Gerais, em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Ele era um poeta cristão, professor emérito de teologia no Seminário Independente e faleceu aos 97 anos. O próximo pastor é o reverendo Vicente Temudo Lessa, natural de Palmares, em Pernambuco, foi ordenado ao Sagrado Ministério em 1901 e tinha 29 anos no 31 de julho. Vários clássicos, ele escreveu um livro que é conhecido da nossa igreja, Anais da Primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo, e faleceu aos 65 anos. Próximo reverendo é o Ernesto Luiz de Oliveira, natural de Curitiba, Paraná. Ele foi ordenado em 1901. Além de ser engenheiro, ele foi também escritor de diversas obras. Tinha 30 anos em 1903 e faleceu aos 64 anos. E o último é o reverendo Otoniel de Campos Mota, natural de Porto Feliz, São Paulo. Aos 25 anos, ele foi ordenado ao Sagrado Ministério e em 4 de setembro de 1903, ele foi ordenado nessa data, 4 de setembro de 1903. E em 31 de julho de 1903, ele participava da organização da IPI do Brasil. Foi pastor da primeira igreja por quase 9 anos, fundou o Orfanato Betel, que mais tarde se tornaria a atual Associação Evangélica Beneficente. Faleceu aos 73 anos. Esses eram os 7 pastores do qual nós falamos, os pastores que seguiram o reverendo Eduardo Carlos Pereira no 31 de julho. Além desses pastores, havia também 11 presbíteros,
que os irmãos poderão acompanhar o nome de cada um deles que está sendo projetado, o nome e também o local onde eles nasceram. Esses 11 presbíteros seguiram Eduardo Carlos Pereira na noite do 31 de julho. E no dia seguinte, mais 4 presbíteros foram arrolados à sessão de 1º de agosto. Eram em 7 os pastores, como nós acabamos de ver, que deixaram a reunião do Sínodo, da então Igreja Presbiteriana do Brasil, para fundar a Igreja Presbiteriana Independente Brasileira. 7 homens que defendiam uma mesma causa, mas que, acima de tudo, partilhavam de uma comunhão com Deus. Era Jesus o amigo presente de cada um deles. Era Jesus que os unia numa mesma fé, os unia num único e verdadeiro Deus, e mais do que isso, os unia como amigos, como irmãos. E nós, se procurarmos na história, vamos encontrar alguns livros com pequenos relatos do relacionamento saudável que existia entre esses pastores e também do relacionamento que eles tinham com pessoas que influenciaram positivamente as suas vidas. Veremos que esses relacionamentos sempre foram permeados pela vontade de oferecer o melhor para a obra de Cristo. O livro de Machado Correia, uma biografia de Eduardo Carlos Pereira, mostra que em seu relacionamento com o reverendo Chamberlain era tão profundo que o jovem Eduardo Carlos Pereira transformou-se para o reverendo em um filho na fé, o qual o acompanhou em todo o seu período de preparação, o seu período de estudo teológico, até que ele recebesse o certificado do curso de teologia. Anos depois, quando a primeira igreja se reúne em assembleia para a eleição de um pastor nacional, o reverendo Chamberlain, que estava enfermo nos Estados Unidos, manifesta por meio de uma carta a sua vontade de que fosse o reverendo Eduardo Carlos Pereira o escolhido pela Assembleia. Alguns dos 7 pastores estudaram no Instituto Teológico, e sobre esse instituto, há uma nota no livro de Júlio de Andrade Ferreira, um livro que conta sobre a vida do pastor e professor Erasmo Braga, pastor da IPB do Brasil. A nota mostra que, em janeiro de 1893, Eduardo Carlos Pereira se reúne junto com Bento Ferraz. E eles ali, naquela reunião, planejam a fundação desse Instituto Teológico. Um instituto que, em 1895, se tornaria a casa de ensino de Vicente Temudo Lessa e também de Alfredo Borges Teixeira. E no livro de Vicente Temudo Lessa, Anais da Primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo, encontramos um trecho no qual Otoniel Mota era tido ali como a grande esperança daquele instituto. Otoniel e Alfredo Borges Teixeira eram poetas e é possível observar também nesse livro que eles costumavam ler para os alunos do instituto os ensaios que eles costumavam a escrever, as suas poesias. Esses homens aprenderam por meio da convivência, do exemplo e também do contato com a palavra de Deus, a se envolverem uns com os outros, a se alegrarem na comunhão, a praticarem o verdadeiro amor e a batalhar juntos pela edificação do corpo de Cristo e também pela expansão da mensagem do Evangelho. Os pastores e presbíteros que foram aqui citados eram cristãos de muito valor. E também pessoas que atuaram na história com firmeza, com fé e com convicção. Homens abençoados, dirigidos e inspirados pelo Supremo Pastor, Jesus Cristo, o amigo presente. Que saibamos, todos nós, valorizar a vida de união que temos uns com os outros, por meio do sangue do Cordeiro e da habitação também do Espírito Santo em nossas vidas, de modo que as nossas vidas nunca se esvaziem desse amor fraterno, um amor que começa aqui e dura por toda a eternidade. Nós cremos que Deus continua escrevendo a história, assim como Ele usou aqueles homens, aqueles pastores e presbíteros,
Homens e mulheres do nosso tempo são instrumentos em suas mãos para que a sua história continue sendo escrita. E aqui eu vou resgatar a história de duas igrejas filhas da primeira igreja. Eu vou falar um pouco sobre essas duas igrejas e depois será projetada a foto do dia em que a igreja nos visitou no período da comemoração do Sesc Centenário. Lá na foto nós teremos os líderes, a liderança das igrejas. Eu vou falar um pouco sobre a quarta igreja presbiteriana independente de São Paulo. Essa igreja, em 1914, deu-se início a reuniões com um grupo de pessoas que primeiramente se reuniam em casas, em residências, para estudar, cantarem e orarem a Deus. Algumas das pessoas que frequentavam essas reuniões pertenciam à primeira igreja. Outras que frequentavam não pertenciam a nenhuma outra igreja. Entre todas essas pessoas estava o seminarista Jorge Bertolazzo Stella, que viria no futuro ser pastor da primeira igreja. Ele, enquanto seminarista, muito ajudou para que todo o trabalho fosse organizado e as reuniões tivessem o seu prosseguimento. Com o passar do tempo, essas reuniões foram ganhando força e o grupo se formou em congregação. A congregação se reuniu em diversas casas até que se inaugurasse um templo, em 1927, com o reverendo Otoniel Mota, que era o atual pastor da primeira igreja. 5 anos se passaram e, com o apoio da primeira igreja, em 25 de fevereiro de 1934, com o pastor Vicente Temudo Lessa, foi organizada a quarta igreja presbiteriana independente de São Paulo. Nós teremos agora a foto. Nós temos no retrato a liderança da primeira igreja e também da quarta igreja. E em fevereiro deste ano, a quarta igreja completou 82 anos e o seu atual pastor é o reverendo Ricardo Oliveira de Souza. A segunda igreja, que eu vou falar um pouquinho, seria sobre a primeira IPI de São Caetano. Em outubro de 1952, reuniu-se pela primeira vez um grupo de pessoas na residência de uma das pessoas que deu início a esse trabalho, ficava na Vila Gerte, em São Caetano do Sul. O trabalho cresceu muito rápido e a primeira igreja, então, providenciou para que essas reuniões se realizassem num pequeno salão alugado. Em 1958, foi inaugurado um pequeno templo, onde os trabalhos passariam a acontecer. E, nessa ocasião, o trabalho era dirigido por uma junta administrativa, que era conduzida pelo reverendo Aretino Pereira de Matos, que era o atual pastor da primeira igreja. E um ano depois, em 22 de fevereiro de 1959, foi solenemente proclamada a organização da igreja. Nós teremos também o retrato do dia em que a primeira IPI de São Caetano visitou a primeira igreja. No retrato nós temos também a liderança das duas igrejas. Hoje nós temos à frente da primeira igreja de São Caetano do Sul, o reverendo Adalberto Viana, e em fevereiro deste ano a igreja completou 57 anos. Nós vamos projetar agora o nome de todas as igrejas filhas da primeira igreja de São Paulo. Nós podemos ver que realmente Deus usou homens e mulheres para que a sua missão fosse realizada por meio dessa igreja em vários locais de São Paulo. E nós somos gratos a Ele por isso. Formação. Cristo, meu mestre. O 31 de julho e a história da busca pela boa formação cristã. Desde o seu início, em 1903, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil sempre dedicou atenção especial e valorizou a educação. E quando nós falamos sobre educação na história da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, nós podemos pensar em 3 instâncias, em 3 perspectivas, ou então em 3 âmbitos.
Podemos falar da educação no âmbito da educação secular, no âmbito da educação teológica, visando a formação de pastores para a igreja, e também na história da IPIB, nós devemos voltar os nossos olhos para a educação cristã dos membros da igreja. A educação cristã dos membros sempre voltada para a ênfase de que Cristo é o nosso Senhor e o nosso Mestre. Dada a importância que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil deu à educação, nós podemos afirmar que esta igreja, esta denominação, corresponde com a tradição reformada do século XVI, a qual acentuava a perspectiva de que, ao lado de cada igreja, uma escola, e ao mesmo tempo, nas mãos de cada membro, uma Bíblia. No que se refere à educação secular, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil teve no seu principal líder, no reverendo Eduardo Carlos Pereira, importante contribuição no que diz respeito ao ensino da língua portuguesa em nosso país, mais especificamente na área da gramática. Daniele Chagas de Alvarenga, num trabalho acadêmico realizado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, faz a seguinte afirmação sobre a obra de Eduardo Carlos Pereira. Esta citação está projetada, os irmãos podem acompanhar a leitura. É ainda nessa época que Eduardo Carlos Pereira, professor catedrático do Colégio Pedro II, publica sua gramática expositiva, primeiramente focada ao ensino superior, em fevereiro de 1907. Tamanha foi a aceitação que adaptou sua obra para o curso secundário, publicando uma versão simplificada em dezembro de 1907. Nós também temos a imagem de uma das edições da gramática expositiva do Eduardo Carlos Pereira. Está aí, os irmãos podem ver. Essa é a 48ª edição, uma das capas da gramática expositiva, curso elementar. Esta obra tinha como princípio, como objetivo, a aprendizagem técnica e sintética da gramática. Ela foi a gramática mais popular na primeira metade do século XX. Exemplo disso se dá no fato dela ter sido editada por mais de 150 vezes e também a gramática utilizada por várias escolas por mais de 5 décadas seguidas. No que se refere à educação teológica, na verdade, o surgimento da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil está extremamente relacionado à formação dos pastores para a igreja. Eduardo Carlos Pereira, juntamente com a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, sempre lutou, sempre investiu para uma formação de excelente qualidade aos seus pastores e hoje também para as pastoras. Tanto é assim que, em menos de 2 anos de existência da denominação Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, o primeiro seminário estava sendo organizado no dia 21 de abril do ano de 2015. E esta preocupação, este investimento permanece até os dias de hoje. Para encerrar, o reverendo Eduardo Carlos Pereira e o seu grupo pensava e valorizava também a educação cristã dos membros da igreja. Eles sabiam, há algo que somente a formação cristã, somente o estudo da palavra, a leitura da Bíblia, pode fazer por todos nós. 2 fatos são marcantes quando nós falamos da educação cristã dos membros da igreja na história da nossa denominação. Primeiro, a valorização que a Igreja Presbiteriana Independente sempre deu em relação à Bíblia, na leitura da Bíblia, no estudo sério e profundo das Escrituras Sagradas. E o segundo, o jornal O Estandarte. No que se refere à Bíblia, a Igreja Presbiteriana Independente sempre incentivou e também investiu para proporcionar as condições satisfatórias a fim de que todo membro tenha fácil acesso às Escrituras Sagradas,
a fim de que todo membro leia a Bíblia, estude a Bíblia e tenha o seu crescimento espiritual, o seu crescimento na comunhão com Deus e também no conhecimento de Deus. A escola dominical faz parte da história da igreja e sempre a IPI organizou e também investiu para que os seus membros aprendessem, debatessem, refletissem sobre a mensagem cristã. E além da escola dominical, o esforço da igreja no material, em que os membros da igreja podem utilizar no estudo da Bíblia e também para as aulas, por meio da Secretaria de Educação Cristã. Esta sempre foi presente e sempre foi atuante na vida e na história da igreja. Além da escola dominical, a Secretaria de Educação Cristã, o incentivo à leitura da Bíblia, nós também podemos destacar o estandarte, como meio, como uma forma da educação cristã, da formação dos membros da igreja. Quanto ao jornal O Estandarte, o reverendo Eduardo Carlos Pereira, depois de trabalhar na imprensa evangélica e fundar o jornal Revista das Missões Nacionais, morando na cidade de São Paulo e sendo o pastor desta igreja, ele fundou o jornal O Estandarte, no qual os irmãos e irmãs também têm uma imagem de uma de suas edições. E o jornal O Estandarte passou a ser o órgão oficial mais importante do presbiterianismo brasileiro. E dentre os objetivos deste jornal, do jornal O Estandarte, nós podemos destacar 2. Primeiro, o jornal tinha por objetivo comunicar a todos os membros o que estava acontecendo na Igreja Presbiteriana Independente em todo o Brasil. E em segundo lugar, o segundo objetivo do jornal O Estandarte também era de ensinar todos os membros o conteúdo da fé cristã em relação aos temas da atualidade. É por isso que nós encontramos no jornal O Estandarte ricos textos que nos ensinam, que nos orientam e que apresentam uma fundamentação bíblica para a nossa fé e também para o nosso conhecimento. Há 3 anos atrás, iniciamos o trabalho no Valo Velho com o desafio de organizarmos igreja. Nós vimos aí a fachada, iniciamos com o evangelismo através do esporte para alcançar as crianças do bairro e os adolescentes, como vocês estão vendo. Hoje nós temos também o Chá das Mulheres, que reúne mais de 100 mulheres em cada reunião deste evento, e muitas têm frequentado a igreja. Nós estamos abrindo a porta para sermos conhecidos no bairro. Também iniciamos um trabalho muito especial, que é o nosso mutirão. Tivemos a 3ª edição esse ano, com uma média de 350 atendimentos. E de modo muito especial, as pessoas se sentem valorizadas e também acabam procurando a nossa igreja para visitar. Temos a equipe da cozinha, as mulheres que trabalham, todo o pessoal reunido do mutirão. Aqui a foto mostrando no final, todos juntos. E também temos o acampamento, onde nós realizamos todo ano. Já realizamos 2 edições, sempre com um cunho evangelístico também. Levamos um ônibus com pessoas que não frequentam a igreja. Temos essa foto mostrando todas as pessoas reunidas. Também temos trabalhos com visitação de lares, comemorações do Dia dos Pais, o Dia das Mães. Essa é uma foto que nós nos reunimos anualmente para fazer a nossa programação. O nosso trabalho com as crianças também, o evangelismo. Aqui estamos recepcionando novos membros através do batismo. Tivemos várias pessoas que se tornaram membros da igreja no decorrer desses 3 anos e o trabalho tem sido muito abençoado. Este é um culto, nós temos uma média de 50 pessoas nos nossos cultos, nossos bancos novos e aqui fechando com a nova fachada da nossa igreja. Graça e paz, amada igreja. No coração que venho agradecer pelo privilégio de poder estar servindo neste ministério, especialmente ao
conselho e ao reverendo Valdinei, que tem me acompanhado. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado. Quero convidá-lo para ficar em pé novamente, para abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. E na carta de Paulo aos Romanos, no 10º capítulo, nós leremos a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 15. Missão, Cristo, minha mensagem. Pergunto para você, você pode levantar a sua mão respondendo a pergunta. Quem aqui já recebeu um folheto com a mensagem cristã, uma mensagem evangélica? Quem já recebeu um folheto desses na rua, em qualquer outro lugar? Levanta a mão. Uau, quase todo mundo, hein? Quem já entregou um folheto? Quem já distribuiu? Também um grupo significativo, ligeiramente menor do que o número daqueles que receberam. O fato é que se você está aqui é porque alguém passou a mensagem de Cristo. Uma das formas de se levar a mensagem, uma das formas muito utilizada é a produção de folhetos, e foi mais utilizada ainda no passado. O reverendo Eduardo Carlos Pereira empenhou-se nisso. Nos primórdios do evangelismo, da evangelização no Brasil, os folhetos eram importados para o Brasil. Há um caso famoso de um lote de folhetos que ficou preso na alfândega e houve uma grande batalha jurídica para que esses folhetos pudessem chegar e pudessem ser distribuídos. Os folhetos eram, em geral, traduzidos do inglês para o português, às vezes impressos fora do Brasil, enviados para o Brasil. Nós temos aí, também retirado do nosso acervo Vicente Temudo Lessa, nós temos a imagem de um dos folhetos, traduzidos, publicado pela Sociedade de Tratados Americana, o nome aparece embaixo, com sede em Nova York, intitulado A Escolha da Fé. Esse era um recurso que os missionários utilizavam e os pastores nacionais também utilizavam. O reverendo Eduardo Carlos Pereira, ele, depois de ordenado, foi pastorear em Lorena, cidade a quase 200 quilômetros aqui da capital. E lá em Lorena, em 1883, ele fundou a primeira sociedade de publicação de folhetos brasileiros em língua portuguesa. Chamava Sociedade Brasileira de Tratados Evangélicos. O nome era tratado, mas eram folhetos que eles publicavam, da impressão de textos muito longos, ou pequenos livros, opúsculos. 1893. E o objetivo dele era que os pastores brasileiros escrevessem, usando, obviamente, a língua nacional para comunicar o Evangelho. Não havia objeção que os folhetos traduzidos fossem distribuídos, mas ele julgava que era privilégio e responsabilidade dos pastores nacionais cuidarem da evangelização do seu povo na língua pátria. Nós temos na projeção também um dos folhetos do nosso acervo, nós temos uma coleção no acervo, aí um folheto sobre a oração do Pai Nosso, esse escrito pelo reverendo Eduardo, mas outros pastores também produziram esses folhetos, e embaixo você tem Sociedade Brasileira de Tratados Evangélicos, São Paulo, e bem pequenininho embaixo, 1902, é a data de publicação desse folheto, portanto já também com 114 anos este folheto. Não era o reverendo Eduardo ingrato aos missionários estrangeiros norte-americanos. Aliás, a reverenda Denise mencionou a amizade, o vínculo com o reverendo Chamberlain. Foi uma espécie de mentor do reverendo Eduardo, foi quem fez o seu casamento com Dona Luísa, quem batizou o seu filho, e eles tinham uma relação como de pai para filho. Ele estimava grandemente os missionários norte-americanos, mas ele julgava que os brasileiros deveriam assumir a responsabilidade pela evangelização do país e não deveriam se escorar no trabalho norte-americano. Esta Sociedade Brasileira de Tratados Evangélicos publicou e distribuiu cerca de 90 mil folhetos, todos custeados com dinheiro nacional.
ele estabeleceu um método de contribuição em que os brasileiros custeavam a publicação desses folhetos que haveriam de ser distribuídos. Era o seu amor ao Evangelho que o movia nessa empreitada de evangelização. Mudou-se de Lorena para Campanha, Minas Gerais, para ali estabelecer também a igreja. E na cidade de Campanha ele fundou a Revista das Missões Nacionais, já mencionada pelo reverendo Reginaldo, com o objetivo também de conclamar os brasileiros, os pastores, a igreja, a evangelização de todo o território nacional. O que eu quero ressaltar para você nessa manhã era que esta igreja nasceu movida pelo espírito de evangelização. E esta parte final do nosso culto tem esta chamada: missão, Cristo, minha mensagem. Cristo é o pão para o faminto, é a água para aquele que está sedento, Ele é a luz, é a visão para os cegos, Cristo é o descanso para o cansado, Ele é o Salvador para todos que se percebem perdidos. Cristo é a mensagem. Eles não tinham outra mensagem. A Igreja Presbiteriana Independente não era a mensagem, não é a mensagem. A igreja é um meio para um fim, que é proclamar Jesus Cristo. Quando a igreja se torna um fim, a igreja definha, morre, perde a sua paixão. O resgate desse momento histórico é para nós essa lembrança viva do nosso compromisso com a mensagem de Cristo, que Cristo seja a mensagem central da nossa vida para as novas gerações. Cristo para as novas gerações, o Evangelho de Cristo, a mensagem de Cristo, o amor de Cristo, por todos os meios que nós podemos no nosso tempo, assim como foi feito no passado e serve também para a nossa inspiração. Nós vamos, nesse momento, ver um vídeo, mais um vídeo agora sobre a IPI de São Carlos e este apoio para a expansão do Evangelho naquela cidade, é o que nós veremos neste vídeo. Hoje a gente está aqui para um momento de oração, né, e consagração do novo templo aqui da nossa igreja. E é uma alegria muito grande para a gente estar começando, né? E a gente está recebendo aqui já algumas pessoas para a gente poder fazer oração daqui a pouco, para consagrar o templo e depois para a nossa inauguração dia 10. Faltam 2 dias para a inauguração do templo. E nós estamos trabalhando aqui nos preparativos. Aqui veio o pessoal terminar os letreiros. E uma vista da cidade. Nossos irmãos de São Carlos decoraram o salão com muito cuidado e ele ficou muito bonito. Houve também celebração da Santa Ceia naquele culto do dia 10 de julho. O pregador daquele culto foi o reverendo Reginaldo von Zuben, da primeira IPI de São Paulo, e o presbítero de Horaci, tocando violão, animou os cânticos da igreja. O salão estava cheio. O coro da IPI de Araraquara inspirou a igreja e enriqueceu o louvor naquela manhã. Nossos irmãos da congregação de São Carlos estavam muito felizes, pois realizava-se um sonho antigo.
Havia muitos visitantes de outras igrejas daquela cidade e pessoas também que não conheciam ainda nenhuma igreja evangélica. Além do presbítero de Oraci e do reverendo Reginaldo, estavam também presentes lá o reverendo Giovanni Alecrim e a presbítera Gisele Borelli, da IPI de Araraquara, e o reverendo José dos Passos, presidente do Sínodo Ocidental. Nós teremos nesse momento 3 orações. Uma oração pela IPI do Brasil, uma oração de gratidão, intercessão, uma oração específica pela primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, a nossa igreja, e uma oração pelas congregações e missionários, as 3 congregações vistas e os missionários Leonardo e Guilherme, que também são apoiados pela nossa igreja. Quero convidar para esta oração o presbítero Ítalo, vice-presidente do nosso conselho, que faça a oração pela IPI do Brasil, o reverendo Leonildo, que é pastor jubilado do nosso presbitério, colaborador na escola dominical, que faça a oração em seguida pela primeira IPI de São Paulo, e o reverendo Milton dos Santos, pastor também jubilado, que também congrega conosco, faça a oração pelas congregações e missionários em seguida. Nós temos a convicção que a obra de Deus prossegue e é sustentada por meio das orações que o povo de Deus leva a Ele. Nós vamos interceder nesta hora, com gratidão pela história bonita que Deus tem escrito por meio desta igreja, da nossa denominação, e a certeza que a história continua. Nós somos vasos de barro, frágeis, mas nas mãos de Deus nós somos usados para a glória e louvor dEle. Vamos orar primeiro com o presbítero Ítalo, depois o reverendo Leonildo e depois o reverendo Milton dos Santos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nosso Criador, nosso sustentador na fé, na vida plena. Senhor nosso Deus, Tu que criaste todas as coisas, Tu nos deste a vida, Tu nos deste a vida eterna. E através do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos perdoa, nos supre e nos dá o exemplo da perfeição. Por meio do Teu Santo Espírito, somos movidos para a Tua obra. Por meio do Teu Santo Espírito, somos confortados e somos também exortados, Senhor. Neste momento, nesta manhã do dia dedicado ao Senhor, na Tua casa, numa data especial para esta igreja e para a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, nós nos colocamos diante de Ti, mais uma vez, para Te render graças pela obra maravilhosa que Tens feito, não só aqui na primeira igreja, mas em todo o nosso país. Pela obra maravilhosa que Tu fizeste e continuas fazendo, por meio de pessoas que foram movidas pelo Teu Evangelho, por pessoas que foram preparadas por Ti para conduzir rebanhos imensos por meio da Tua palavra neste imenso país. Nós Te rendemos graças, Senhor, pela vida daqueles que se passaram. Simbolicamente lembramos do descanso que deste ao nosso irmão nesta semana, o reverendo Rubens Damião. E na lembrança dele, lembramos de todos os demais pastores que se passaram, mas lembramos também daqueles que continuam na lida, servindo-Te com amor. Te rendemos graças pela vida deles também. Te rendemos graças pelo legado que temos daqueles que passaram
e te rendemos graças pelo serviço prestado no presente. Ó Deus querido, neste momento especial, neste dia simbólico, importantíssimo também na história da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, nós queremos te pedir para que continues conosco. Continue, Senhor, com cada um daqueles que, empenhados na propagação do Teu Evangelho, possam fazê-lo com temor e tremor. Possam se conduzir, Senhor, segundo a Tua vontade, respeitando a todas as pessoas, Senhor, independentemente de sua formação, independentemente do seu poder econômico, independentemente dos seus pensamentos, mas que acima de tudo isto seja proclamado o Teu Evangelho. Abençoe, Senhor, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil nesta missão importante de levar a Tua Palavra. Abençoa, Senhor, todos os pastores, presbíteros, diáconos, obreiros que participam desta maravilhosa obra. Na escola dominical, na elaboração da parte impressa também do estandarte e de outros órgãos de imprensa da nossa igreja e de outras igrejas locais espalhadas pelo país. Abençoa, Senhor, não só no dia de hoje, mas em todos os dias futuros, Senhor, para que juntos possamos crescer espiritualmente, sendo o bom exemplo através das nossas obras, certos da vitória, porque fomos escolhidos pelo Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida em resgate de muitos. Abençoa-nos agora, Senhor, e continues conosco, porque é no nome santo dele, o Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Santo Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de nossos antepassados, Deus que nos fez peregrinos, e estamos aqui como peregrinos, Senhor, porque outros peregrinos já estiveram aqui antes de nós. Nós te damos graças, ó Senhor, por esta igreja, mãe do presbiterianismo na cidade de São Paulo. Nascida na rua Líbero Badaró, passou dezenas e dezenas de anos pela 24 de maio, e nos seus 151 anos de história já está há muitas décadas neste lugar, na Néstor Pestana. Nós te louvamos pelos leigos, pelas organizações internas, pelos seus oficiais e pastores, por todos aqueles que fizeram esta caminhada de 151 anos, que proporcionou a oportunidade do ano de 1903, a organização da nossa denominação. Nós te louvamos por esta caminhada, Senhor, e pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja, enquanto ela existir, enquanto nós estivermos sobre a face da terra. Que Tu possas derramar o Teu Espírito e que ela sempre seja dinamizada pelo Teu Espírito Santo, e assim ela possa desempenhar a sua função de luz do Evangelho, de farol no centro da cidade de São Paulo. Que esta igreja possa continuar sendo, Senhor, aquele toque de fé, de esperança e de amor no coração da cidade de São Paulo. Por tudo isso somos gratos e te louvamos, agora e sempre. Amém. Louvamos-te, ó Senhor, pelo Teu poder. Glorificamos o Teu nome, porque Tu és Senhor sobre tudo
e sobre todos. Neste instante, agradecemos, Senhor, porque esta igreja sempre se notabilizou em estender os seus ramos por outras igrejas. Gostaria, ó Senhor, de fazer uma referência a uma. No passado, lá num bairro, surgiu uma oportunidade. E uma igreja foi criada com um ponto de pregação e uma congregação pela união da mocidade desta igreja. E ela está firme e inabalável ainda hoje. Não somente por isto, mas porque esta igreja, no semear de outras, não se vangloria, mas mostra que ela está em tuas mãos para realizar a sua missão. Louvamos-te, ó Senhor, pelo passado que ela realizou. Louvamos-te, ó Senhor, pelo presente que ela realiza. E suplicamos-te, ó Senhor, não detalhando aquilo que gostaríamos de detalhar e desejar, porque somos limitados. Mas, ó Senhor, rogamos que a tua soberania continue presente no pastorado desta igreja, na sua direção. Continue presente, iluminando a todos e, acima de tudo, não com o poder de suas mãos, mas com o teu poder. Continue semeando igrejas. Amém. Nós faremos o envio e depois o presbítero Carlos fará uma oração que foi escrita pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira há mais de 100 anos e que é uma oração de súplica pela nossa igreja. Fiquemos em pé e depois ouviremos a oração que será feita pelo presbítero Carlos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Oremos. Volve especialmente, ousamos suplicar-te, os teus olhares de amor e complacência para a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Em nome da Coroa Real do Salvador, ergueu ela, em 31 de julho de 1903, o estandarte de seu testemunho. Perdoa, Deus nosso, os pecados e erros do teu povo, varre-os dos teus olhos e corrige seus defeitos. Guia a nossa Igreja pelos caminhos da justiça, da equidade, da longanimidade, e inspira-a com o teu amor santo e puro, respeitoso e digno. Protege-a para que ela possa ser fiel aos compromissos de sua bandeira e cumprir a sua missão na conquista espiritual desta grande pátria para Cristo. Dá-nos, Deus nosso, líderes ungidos do teu Espírito, dirigentes numerosos, vocações abundantes no ministério, no presbiterato, no diaconato e no trabalho leigo. Dá a teus filhos um espírito de vigilância e oração. Livra-os da operação do erro e confiança na mentira. Em nome de Jesus. Amém.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o amor de nosso Deus e eterno Pai, as santas e benditas consolações do Santo Espírito de Deus, estejam sobre toda a Igreja Presbiteriana Independente, esteja sobre todo o povo de Deus, por toda a face da terra, desde agora e por todo sempre. Amém.